E como é que é alguém do Sabugal, que pela nossa ideia não tem grande cultura de vinho, não é? Não tem claro. esse aspecto, se lembrou de enologia? Lembras-te quando é que se deu esse clique? Hum, Mas na altura foi no secundário, quando um gajo começou a provar os primeiros vinhos, não é? Isto afinal é uma coisa que eu me via a fazer vinho bom, melhor do que o que eu bebo hoje em dia. Pá, acho que é uma Foi boa por aí. alternativa para fazer vida. Também tinha pensado em engenharia agronómica, em engenharia zootécnica. Pá, sempre aqui muito na área da agricultura, sim. Pá, mas enologia, um bocado de engenharia, tem química, temos a parte da viticultura também e depois aquela parte social que também para mim foi bastante importante. E porquê a escolha da UTAD? Como é que chegaste até à UTAD? Primeiro ponto, era a única licenciatura que havia de enologia no país. Logo por aí, fechou-me bastantes portas. E também tinha um amigo meu que estava a estudar cá em Vila Real, a enologia também, pá, e ele falava maravilhas da cidade. Eu também vim cá visitá-lo umas vezes antes e concordei com ele. Tanto que vim para cá estudar e agora já estou cá a viver há Que isso quase 9 anos. é o mal, entre aspas, que acontece muito no curso de enologia. Grande parte das pessoas que passam pela UTAD e pelo curso acabam por ser residentes em Vila Real, não é? Ou nas proximidades. Sim, é uma cidade muito simpática, o pessoal é simpático e Podemos junta-se tudo. Podemos dizer que a enologia é uma das responsáveis pelo aumento da população em Vila Real. Sim, eu fiquei aqui com a minha namorada e já somos dois que Vila Real ganhou que se não tivéssemos muito tecnologia não teria ganho. Mais dois, não é? E dos tempos de estudante, o que é que te lembras? Quando chegaste à UTAD, a percepção que tu tinhas do curso era aquela que estavas à espera ou foi diferente daquilo que tu estavas à espera? Foi um bocado diferente. Primeiro ano principalmente porque no primeiro ano só tinha salvo erro viticultura e ecologia da videira que tinham assim mesmo a ver com vinha, com vinho. De resto era muito de cadeiras, matemática, física, que eu não... Acho que não se adequou muito ao nosso curso, foi assim uma parte logo muito técnica que não... Estava à espera de ter um bocadinho mais uma parte mais prática, de mais hands-on, de trabalhar as coisas, de fazer, de ver, pá, que não existiu. Tanto que eu quando fiz a minha primeira vindima entrei numa adega e fiquei um bocado a olhar para aquilo um bocado à toa, digamos assim, que nitidamente não estava preparado para entrar numa adega quando nunca tinha tido uma aula. Mas essa é a primeira vez que entras na adega, é após o primeiro ano ou é já... Quando entrei na adega já para trabalhar, portanto já tinha de visitar adegas e... Sim, não, mas estou a falar o estágio em si, esse estágio que tu fazes na primeira vindima, é ao final do primeiro ano de enologia. Ao final do primeiro ano, exatamente. Para nos colocarmos aqui um bocadinho no tempo. Sim, ao tempo, final do primeiro ano. Mas uma pessoa quando entra ainda não ouviu falar assim de... Para além do que se fala com os amigos, com os colegas mais velhos, uma pessoa não está nitidamente preparada sequer para entrar na primeira vindima assim. Mas pronto, felizmente mas correu bem. Correu bem. E com o decorrer do tempo, qual foi continuaste com a mesma prestação do curso ou achaste que evoluiu de forma correta o curso, digamos assim? Por exemplo, uma das cadeiras que eu tive no segundo ano, primeiro semestre, foi vinificação. Eu acho que tinha toda a lógica termos tido essa cadeira no segundo semestre do primeiro ano, que era para depois uma pessoa ir já para a primeira vindima minimamente preparada e saber o que é que vai fazer e maneiras diferentes de fazer vinhos, do que ter depois de uma pessoa ter tido a primeira vindima, porque isso acabamos por aprender à força no fim da primeira na vindima. Depois, claro, tivemos cadeiras mais técnicas, mas sempre o curso muito mais técnico que prático. E acho que isso é uma das coisas que não sei se mudou, que agora o curso foi reestruturado. Não faço ideia. Não faço ideia como é que está agora, mas acho que fazia falta uma parte mais prática, mais hands-on. Nós já prometemos que íamos trazer aqui a Ana também para entrevistar. Mas eu acho que, penso eu, que já não será ela a coordenadora do curso outra vez. Que é o mal que o nosso curso tem tido nos últimos anos, é a mudança recorrente de coordenador de curso. Sim. E dos tempos de estudante da noite de Vila Real, quais são as tuas recordações? Que se possam dizer na rádio, claro, está claro. Umas boas noites passadas ali no Pioledo, umas visitas ali ao Duplex. A Parais também foi uma parte que eu considerei bastante importante, porque quando eu cheguei a Vila Real não conhecia ninguém. Tinha esse meu amigo, só que ele estava em Vindimas, chegou já passado um mês e meio ou que era. Eu não conhecia ninguém, então fui para a Parais e foi muito importante para conhecer as pessoas, para me ambientar, para conhecer a cidade.
Pá, por isso tudo acho que foi importante, e acho que é isso que uma pessoa deve ter da praxe, é conhecer as pessoas, criar aqui raízes em Vila Real e é isso. E uma música que te faça lembrar os tempos de estudante? Pá, Mac Miller, Good News. Faz-me lembrar ali aquelas noites a estudar, mais calminhas. Imagina. Vamos então ficar com o Mac Miller aqui na Universidade da FM. Bem, portanto, voltamos já a seguir então, depois deste tema, com o nosso convidado desta semana, que é o Gonçalo Nobre. Até já. Ora bem, então depois do música vamos voltar então à conversa aqui com o nosso convidado desta semana, o Gonçalo Nobre. Fernando, vamos então partir para esta segunda parte. Exatamente, e nesta segunda parte vamos começar a provar o primeiro vinho que o Gonçalo nos trouxe e o qual ele vai falar aqui um bocadinho. Gonçalo, fala-nos então deste vinho que tu nos trouxeste. Ora, trouxe-vos aqui o Calheiros Cruz Colheita Branco de 2024, que é produzido ali em Canelas, perto de Peso da Régua. Isto é um vinho que é suposto, o objetivo deste vinho é ser um vinho fácil, ou seja, que tenha o nariz com fruta, que acho que foi conseguido. Temos aqui algumas frutas de polpa mais branca, alguma pera, um floral, também acho que está aqui bem presente. Depois na boca é um vinho que respeita o terroir, que as vinhas são todas ali à volta de Canelas, ou seja, Baixo Corgo, onde temos uma devida altitude, que temos assim uma acidez que está bem presente, que no entanto nós fazemos com que o vinho fique com um bocadinho de açúcar residual para mascarar um bocadinho esta acidez e dar-nos também aqui um volume de boca que foi muito bem conseguido, na minha opinião. Portanto, muito bem. E falando novamente do teu percurso e agora falando um bocadinho da saída da UTAD e a entrada no mercado de trabalho, como é que se deu essa entrada no mercado de trabalho? Foi fácil? Foi um choque? Foi o quê? Entrar no mercado de trabalho foi relativamente fácil porque tinha noção quando acabei o curso que não poderia ir logo para a frente de uma adega. Portanto, andei a concorrer para entrar como adegueiro. Entrei como adegueiro na Quinta Maria Isabel, mal acabei o curso. E depois lá dentro está adegueiro, ou seja, sendo que era o braço direito do enólogo que lá estava na altura. É o chamado enólogo residente. Exatamente. Por letras mais bonitas. Depois lá fui fazendo o meu percurso, aprendendo um bocado mais, pondo em prática o que tinha aprendido teoricamente no curso, que é diferente quando uma pessoa entra numa adega, ou seja, uma pessoa já vai calejada de vindima, mas a vindima é durante 1 mês e meio por ano. E só se apanha uma pequena parte da produção de vinho. Exatamente, não é? portanto toda a parte de estabilizações de enchimentos, que é uma parte importantíssima, não é? Porque se o vinho vai para a garrafa com algum defeito ou algo mal, vai dar a asneira mesmo da grossa. E aproveitei para aprender aí nessa parte e depois quem estava à minha frente decidiu abraçar outro projeto e fiquei eu no lugar dele. Foi assim que comecei a ser enólogo mesmo. Fiquei à frente da Quinta, que na altura foi um desafio grande. Um rapaz acabadinho de sair da universidade, de repente está responsável por fazer 250 mil litros de vinho, sendo que o trabalho de toda a gente naquela quinta passava pelas minhas mãos. Senti ali a responsabilidade, que foi muito bom, que me permitiu crescer muito. De repente uma pessoa tem muita responsabilidade e trabalhar para conseguir chegar aos objetivos e correu bem. Depois foi continuar. Abraçar outros projetos. Saí da Quinta Maria Isabel e fui para a Casca Wines, que era um projeto, um projeto onde fazíamos vinho em Portugal todo, vinhos verdes, Douro, Dão, Bairrada, Beira Interior, em Lisboa, estavam presentes também todas as regiões de Lisboa, Alentejo. Isso também foi muito bom, conhecer novas realidades, novos vinhos, castas diferentes. Novos perfis, exatamente. Por exemplo, em Colares, vinhas plantadas em areia, com 200 e 250 anos, em que 1 kg de uvas custa 5 euros, não existe aqui no Douro. Claro. É raro. O Dão, vinhos com um potencial de envelhecimento espetacular, Bairrada também. Nesse aspecto foi muito bom. Na Beira Interior fiz vinhos biológicos, também foi bom para aprender, para expandir os horizontes. E dessas regiões todas por onde tiveste alguma experiência, por onde passaste,
qual é aquela que te continua a marcar mais? Ou aquela que te deixa alguma saudade de não trabalhar, ou estás a trabalhar naquela que te marcou mais? Eu estou a trabalhar na que mais marcou, que marca, que é o Douro. Ainda assim, uma região que me surpreendeu por lá ter trabalhado foi em Lisboa. Que em Lisboa, ao contrário do que se pensa, também tem coisas muito boas. Lá, Bucelas, é fantástico. Como já disse, Colares. Claro, mas são pequenas sub-regiões. São pequenas sub-regiões. O que eu acho que acabou por estragar um bocadinho o nome de Lisboa foi As grandes produções. Grandes produções em que a qualidade não era o objetivo, mas sim a quantidade. E acho que isso é que manchou. O Douro tem paisagens magníficas, tem vinho espetacular, vinho do Porto, vinho branco, tinto, até espumantes do Douro, são fantásticos. Todas as microclimas que temos no Douro faz com que podemos estar a 500 metros do vizinho e temos os dois vinhos que são completamente diferentes por causa da exposição solar. Isso é um desafio ainda maior. É um desafio e dá esta beleza à região. Se uma pessoa for a uma margem do Douro, vindimar uma tinta Roriz com baixa altitude, mas for para outra margem e vindimar a mesma uma tinta Roriz, vão dar vinhos completamente diferentes. Um lado vai ter muito mais acidez, outro vai ter mais fruta. Isso é muito bom. Então, e sendo agora um bocadinho mais polémico, entre aspas, sendo que o Douro é isso tudo, e nós sabemos que o é, porque é que o Douro está com tantos problemas? Na tua opinião, porque é que estamos na situação em que estamos? O Douro temos aquilo... Tem havido aí uma série de gente que tem uma série de soluções, não é? Mas soluções que eu acho que não são soluções. Mas se calhar também não são soluções certas, não é? O Douro está a maior crise como não vendemos vinho do Porto, que durante muitos anos as exportações de vinho do Porto é que nos ajudaram a sustentar. E agora estamos aqui na produção de vinho do Porto. Está a ser muito mal para uma região que não se está a saber valorizar da maneira que... Mas será só o vinho do Porto? Ou seja, o vinho do Porto sim é a bandeira do Douro, certo? Mas, na minha opinião, durante muito tempo também foi um entrave à evolução do Douro. Sim, temos a nível de tecnologia, a nível de castas, a nível de investimentos também foi um bocado o entrave. Sim. Mas se somos tão bons, e somos bons, que nós sabemos, repito, porquê tanta dificuldade? Eu acho que por onde é que isto passa? Não é? Aqui o mercado nacional, falando agora só mesmo aqui de Portugal, porque o Douro, devido às magníficas paisagens que tem, o custo de produção das uvas é superior aos outros sítios. O que é que isso faz? Causa que um aumento do preço numa garrafa de vinho. Agora, o consumidor normal vai ao supermercado e vê ali uma garrafa de Lisboa, do Alentejo, a 2, 3 euros, e vê uma Douro que custa 5 ou 6 e pensa, vinho é vinho, a 3 euros dá muito bem. Mas eu até acho que o Douro até tem vinhos baratos demais. Eu penso que apanharam numa fly nova, vejam uma reserva especial, por exemplo, que está a 1,89€ numa grande superfície. E também tem que ser um trabalho, na minha opinião, um colheita. Um reserva deveria ter um preço mínimo do Douro. Isso concordo perfeitamente. O problema é que depois somos comidos pela concorrência. Porque depois não somos nós que temos um reserva a 3 euros, mas é concorrência. É o vizinho do lado, é aqui em Trás-os-Montes ou é na beira interior. Nós também temos que ser competitivos. Agora eu acho que passa por reeducar o consumidor para tentar consumir mais vinho do Porto aqui em Portugal e apostar muito na exportação. Se calhar arranjarem uns acordos com Canadás, com Brasis, para facilitar a exportação do vinho e dar qualquer coisa em troca, mas isso são políticas. São políticas. Então, e como é que vejo o Douro no futuro? Acho que vamos agora passar mais 2 ou 3 aninhos assim numa crise complicada, mas acho que depois vamos começar a dar a volta por cima. Esperemos que sim. Precisamos ter umas boas políticas para aumentar a venda de vinho. Eu acho que isto assim, destilações não adianta ter o melhor vinho do mundo se ele está na nossa prateleira e não está em casa do consumidor, não é? E na minha opinião não passa por leis de destilação, porque isso aí estamos a empurrar simplesmente o problema com a barriga. Muito bem. Não sei se foi aqui no programa, mas que alguém que dizia que devia-se incentivar junto dos próprios restaurantes que no final da refeição houvesse alguém oferta, sim, foi aquilo que se falou. Se não me engano foi a Luísa que falou. Que fizesse uma oferta de, se calhar, de vinhos do Porto. Por exemplo.
e que houvesse esse apoio por parte do Instituto Sim, IVDP, por claro. exemplo. Teria não é? que haver uma aposta forte no consumo. Pronto. Mas, E criar aqui hábitos, não é? Há muita Criar um gente. hábito. Os próprios residentes, as pessoas daqui, muitos de nós não. Nós temos muito usamos. o hábito de beber um gin tónico. Sim, sim. Aí, porque em vez de um gin tónico, porque não pôr tónico? não houve uma Também tentativa nesse sentido que não, Houve, não parece foi que não resultou. bem... Porque é isso que eu digo, temos que reeducar os Eu consumidores. nesse sou, Começar... sou um bocado mais polémico. Eu acho que não deveríamos ir pelo vinho do Porto. Sinceramente, não deveríamos. Isto é a minha opinião. Porque estamos a dar de comer a poucos e quando queremos dar de comer a muitos, temos que ir pelo Douro. Se me fiz entender, não é? E eu acho que a grande aposta deve ser nos vinhos do Douro, porque são esses que valorizam o Douro em si. Sim, sim. Não é? E o problema da restauração mantém-se, que é vender um vinho para um restaurante a 2 euros e o restaurante pode vendê-lo a 20. Que infelizmente acontece bastante. Depois o pessoal, em vez de beber vinho, Bebe cerveja. Bebe um fino, ou bebe uma água, uma Bebe Coca-Cola. cerveja, porque a Central de Cervejas, a Unicer, não permite que eu lhe vender um fino a 5 euros num café normal. Em situações esporádicas, corridas, casas noturnas e outras casas dessas, os preços são diferentes. Mas num café normal, a Superboc ou a Unicer, se eu puder o fino a 5 euros, eles para a semana passam aqui e dizem: olha, a partir de agora não vai vender o nosso produto. Claro. Nós no vinho não temos isso, porque se eu não vender a 2 euros, vem alguém por trás que venda 1,5. É isso. É um bocadinho Isso por aí. é- Mas falando de coisas mais alegres, se tivéssemos que fazer um filme, um documentário sobre o teu percurso e sobre o Douro, qual seria a música que escolheríamos e porquê? Here Comes the Sun, dos Beatles. E porquê? Há algum motivo especial? Há uma música alegre, o vinho é alegria, Exatamente. Vamos É terminar tudo. esta parte não tão feliz. Exatamente. Então voltamos já a seguir para dar continuidade a este programa com o Gonçalo Nobre esta semana. Esta semana temos aqui em estúdio o Gonçalo Nobre e estamos a fazer o programa de manhã, por isso quem nos ouvir e encontrar alguma coisa mais estranha já fica a perceber que estamos a fazer esta gravação hoje de manhã, mas um programa que vai para o ar, que será o 7º programa desta série. E vamos então continuar e Fernando, já agora aproveitar Esta bocadinho onda. para dizer que vamos ter novidades mais lá para a frente. Sim. Vamos ter novidades aqui no nosso programa. Estamos a preparar algumas coisas engraçadas. Estamos a preparar algumas coisas diferentes, portanto, para além do programa em si, deste formato. Vamos ter atividades Vamos ter ligadas ao atividades. programa que já eram para ter começado, mas devido a férias, festas da cidade, tivemos que esperar aqui um pouco, mas aguardem que certamente vão gostar das nossas novidades em breve. Vamos então continuar, vamos então para o nosso segundo vinho, desta feita um Calheiros Cruz Branco Reserva. Gonçalo, fala-nos também deste vinho e qual é a principal diferença para os ouvintes que nos ouvem em casa que tenham menos experiência com isto, entre um branco normal corrente e um branco reserva. A principal diferença vai ser logo a madeira. O reserva à partida vai ter madeira, que nos vai dar aqui uns toques mais abaunilhados, um bocadinho mais macios, com um bocadinho menos de fruta. Ou seja, vamos sentir aqui, basta, a madeira vai acabar por tapar um bocadinho os aromas primários que temos tipicamente num colheita. Vai ser um vinho um bocadinho mais sério, que se calhar já vai pedir estar a picar qualquer coisinha, estar a comer um prato, um peixe, assim, um prato mais leve. Essencialmente vai ser essa a diferença. Este vinho aqui, ele acabou a fermentação em barrica, usada. Depois levou com batonagem, ou seja, houve uma envolvência das borras finas com o vinho, que lhe vai dar assim, uma untuosidade, um amanteigado, um volume de boca devido mesmo à batonagem. Pronto, é um vinho... Uma reserva à partida é um vinho que dá para guardar durante mais uns aninhos. Não muitos. 3, 4 aninhos e é para começar a beber. No entanto, e pegando nessa tua dica de guardar mais tempo, nota-se também agora uma certa... Uma coisa de explicar. Não é moda, mas uma certa apetência por os conhecedores mais especiais, digamos assim, por vinhos brancos velhos. O que é que tu achas desta corrente de procurar vinhos brancos velhos? Compreendo, porque eu mesmo gosto de provar não só brancos velhos, mas todos os vinhos velhos. Estamos a provar um bocado de história. No fim de semana vi um vinho do Porto de 72. Estamos a falar de um vinho que tem mais do dobro da minha idade. Não é? Portanto, ele é um pedaço de história que foi feito, no caso, pelo avô do rapaz com que eu trabalho na quinta, que
fez o vinho de uma maneira muito empírica, um vinho do Porto de uma maneira empírica, que está fantástico. Uma pessoa pega num vinho branco mais antigo, não vamos ter esta fruta, vamos ter já uns aromas terciários, vamos ter as notas de evolução, se calhar um bocadinho de mofo, também fará parte, mas compreendo. E como é que tu vês a evolução dos vinhos desde que tu começaste a trabalhar, né? E uma vez já tens alguma experiência com determinadas regiões, como é que tu vês os vinhos desde que começaste a trabalhar até à data e o que é que perspectivas para o futuro do vinho? Ou seja, que tipo de evolução houve e se vai continuar ou não vai continuar? Vai continuar, porque isto, o vinho, como tudo, é uma moda e as modas são cíclicas. Nós agora estamos a caminhar nos tintos para uns tintos mais elegantes, com um bocadinho menos de distração, uma fruta vermelha mais presente, uns taninos mais suaves. E há 15 anos atrás era ao contrário, álcoois baixos, hoje em dia. Há 15 anos atrás era um Douro, tinha que ter ali 15 graus, tinha que ter muita extração, tinha que ter tanino bem presente, tinha que ter volume de boca. Era um vinho que nós comprávamos hoje e daqui a 10 anos o vinho estava perfeito para ser bebido. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal já quer o ready to drink, ou seja, vinhos que eu chego à prateleira do supermercado, agarro e hoje à noite abro a garrafa e o vinho está bom. Isso também será um bocado fruto da sociedade moderna, que não tem paciência para nada. Exatamente, já não. Quase ninguém tem espaço em casa para ter lá uma garrafeira e deixar lá uma garrafa de vinho durante 10 anos e está sempre a ir comprando, aumentando ali o estoque em casa. Hoje em dia o pessoal compra o vinho para chegar a casa, abre a garrafa, está feito. Se é para envelhecer, que envelheça na adega. Já não tem é minha casa. Pronto, lá está. Por isso é que se calhar estas correntes de procurar vinhos antigos bem um bocadinho no sentido contrário. Eu vou dar um exemplo. Antigamente a carne do talho desmanchava-se um touro inteiro e consumia-se a carne ao longo do tempo e ela ganhava aquele tom mais castanho, que agora chamam maturado. Exatamente. Sim. E hoje em dia, se forem ao talho, já querem a carne muito vermelha, que é carregada de sulfitos, querem tipo sangue. O que eu quero dizer com isto? Há uma procura e uma valorização do produto maturado, no caso da carne. Exatamente. E no vinho, será que vem essa moda ou não? Valorizar mais os vinhos antigos na compra? Sim. Acho que vem porque é como disseste ainda agora, o pessoal não quer esperar. Ou seja, se vou comprar um vinho novo, é bom que um vinho velho tem que estar já na prateleira, eu vou comprá-lo hoje e está pronto para eu beber. E a nível de tipos de vinho, tu consideras-te um homem de gostos clássicos, ou enólogo de gostos clássicos ou de gostos modernos? Preferes um vinho clássico ou preferes um vinho completamente fora da caixa? Depende da situação em que estou. Gosto de beber vinhos fora da caixa, muito fora da caixa, mas não é um tipo de vinho para o qual eu vá todos os dias. Ou seja, eu hoje em casa, vou chegar a casa e jantar, se calhar agarro no nosso Calheiros Tinto, que é um vinho correto, um vinho mais de nova escola, assim, mas não é fora da caixa, é um vinho que toda a gente gosta dele, mas se calhar para um sábado à noite com os amigos, aí já vou querer um vinho mais fora da caixa, se calhar um curtimenta, um vinho um bocadinho mais fresco, que não tenha tido tanta intervenção. Também acho muita piada a isso. É isso. E pegando na tua deixa, falando de amigos e de sábado à noite, recordando também novamente os tempos da universidade, e um assunto que já foi ligeiramente abordado no início, daqueles que estudaram contigo na UTAD, daqueles que se formaram em enologia, tens percepção de quantos estão a trabalhar no mercado de enologia? Não muitos, porque lá está uma área difícil arranjar trabalho. A nível financeiro também não é a área mais atrativa que existe na UTAD, por exemplo. Então senti que houve muita gente que envergou por outros caminhos, continua a estudar, para tentar ir para investigações, para outras pessoas que foram completamente para outros mercados de trabalho. Nós, do meu ano, se éramos mais ou menos 40, se calhar estamos 15 relacionados com o vinho. E 15 já é muita gente. Sim, há anos que terá sido muita gente, mais para o comercial. Agora enólogos somos pouquinhos. 8, quiçá. E na tua opinião, o que é que se poderia fazer ou dar a entender a quem quer entrar em enologia, ou fazer na UTAD, que é a nossa casa-mãe neste caso, exatamente, para poder solucionar este problema? Diminuir vagas. Acho que era logo uma das coisas que é importante, que isto não é só mandar enólogos para a rua. Porque
porque estamos num país que se calhar temos 300 adegas, mas 140 enólogos por ano, nós em 10 anos já temos uns 70, 100 enólogos. Claro. Pá, isso aí acho que... Falando da UTAD, não é? Porque depois também temos o ISA, também tem Agora temos o vários. mestrado, Temos o em ISA, Évora também já vários tem, sítios que o começam Viseu a acho que o também já... IPB de Bragaça O IPB penso, também também já parece que faz. Ou seja, já está a haver muita oferta para pouca procura. E isso aí não faz valorizar um profissional de maneira nenhuma. Eu acho que em muitas carreiras passa-se um bocadinho isso, né? E nós estamos a ser tratados como cabeças de gado, voltando novamente ao gado, porque as instituições recebem à cabeça e não têm, se calhar, muita preocupação no futuro das Claro. pessoas, não é? E um curso com 10 ou 15 pessoas se calhar nem abre, não é? Porque o governo não deixa que abra. Tudo aqui há- Obviamente não vão pagar o salário a um professor para estar a dar aulas a meia dúzia de gatos pingados. Aí, acho que precisávamos ter mais... sair do curso com mais estaleca. Para o que é a realidade. Para o que é a realidade. Porque isto de fazer vinho não é... Uma pessoa está sentada a ver uma tabela de Excel e... Olha, falta sulfuroso, falta aquilo, vamos engarrafar... Pá, não, uma pessoa tem que lidar com pessoas, que é uma parte muito complicada, porque... Eu falo por mim, um jovem que vai ter com uma pessoa com 65 anos e dizer-lhe, olha, este ano vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que é que eu estou a fazer? Estou a levar a empresa à falência porque nunca se viu fazer uma coisa assim. Isso também é uma parte muito complicada. E era essa a percepção, ou é essa a percepção que os teus amigos têm de ser enólogo? O que é que os teus amigos pensam que é um enólogo? Aqueles que não estão ligados ao meio. Estamos a falar de quem não está ligado ao meio. Quem não está ligado, Quem está ligado ao meio isto sabe ser muito enólogo bem. É um luxo. É chegar ao trabalho, levar um copo de vinho, provar um vinho aqui, provar um vinho ali. Agora tenho que ir almoçar não sei onde para beber mais vinho. É uma realidade completamente diferente da realidade. Na realidade, uma pessoa entra na adega, tem que organizar trabalhos, tem que ver se as coisas estão a ser bem feitas. O trabalho de preparação, ter a certeza que temos tudo em estoque para conseguirmos encher. Pá, existe um trabalho normal, não é só o abanar o copo. Claro que é muito fixe um gajo chegar e abanar aqui o copo durante um bocadinho, só que isso representa se calhar uma tarde de 15 em 15 dias. Isso é um prazer que vamos tendo de vez em quando. Exatamente, por isso é que aos sábados um gajo se junta com uma pessoa, se junta com os amigos, que é para podermos abanar o copo todos. E falando novamente de vinhos e de... Houve algum vinho que te tenha dito em algum momento que é isto que eu quero fazer? Ou seja, já como enólogo, provaste algum vinho que te dissesse assim, pá, eu quero imitar entre aspas, eu quero ir seguir isto, quero fazer isto. Já, o abandonado, de Olhos de Sousa. Que já o provamos, Provei, esse que provamos aqui também. Eu provei esse vinho numa essência e fiquei maluco com o vinho, adorei aquele vinho. Tanto que eu quando acabei o curso até pedi ao meu pai que aprenda, que o meu pai tem um restaurante de vinhos, pedi-lhe, olha, eu aprendo de fim de curso, quero um abandonado. Também não existe muito, vá. Pedias uma simpático. caixa que assim era melhor. Só uma Assim ainda garrafa. podia ver outra, não é? Claro. Aquela bebia logo já. Se tinhas já que não há azar mais. de ter rolha, Isso aí eu tinha que pedir para trocar. tinha que senão- pedir para trocar por outro. E falando então de grandes vinhos, uma grande música que tenha marcado e um grande vinho que tenha marcado o abandonado e uma grande música que tenha marcado. U2, Bloody Sunday. Muito bem. Muito bem, voltamos já daqui a pouco para dar continuidade a este programa. Tem que haver outra. Ora, continuamos então aqui com o Gonçalo Nobre esta semana no Música de Baco, um programa que junta música, vinho e muitas outras coisas. E muitas outras coisas. É, são conversas animadas. E às vezes menos animadas, mas não deixam de ser boas Bem conversas. Vamos então continuar por aqui, vamos continuar então com o Gonçalo. Gonçalo, falando agora um bocadinho de castas, quais são as tuas castas preferidas para brancos e porquê? E para tintos igualmente? Para brancos. Arinto. Gosto muito de arinto. Pá, tem acidez, não tem aquela parte tão frutada. Pá, gosto muito de arinto. Códega do Larinho, para fazer um colheita, dá uma frutinha muito engraçada, gosto muito dela. Envelhecida, depois começa a dar assim uns amentolados, dos quais eu também sou bastante fã. Tintos. Toriga Franca, que é a casta mais plantada no Douro, ao contrário do que muita gente pensa, que não é Toriga Nacional, Não é franca. é franca.
Não estava à espera desta. Isso é que é bom nas entrevistas, é não estar à espera. Este silêncio é muito aquele identificativo, não é? Enquanto eu estou aqui a pensar em... Não, isto é para as pessoas também perceberem que nós não planeamos as entrevistas como aos políticos. Não é? Isto é... Tinta Francisca. Tinta Francisca é uma casta tinta que eu também gosto muito. Fiz um vinho sublime na Quinta Maria Isabel, que maioritariamente era Tinta Francisca. Que é uma casta que está a entrar agora um bocadinho na moda. Outra vez na moda, sim. Que, pronto, uma casta um bocadinho menos alcoólica, apesar de ser tintureira, dava-lhe um bocadinho menos de extração. Tinha umas coisas muito engraçadas no vinho, muita fruta, uma acidez também bem presente, também vim um bocadinho mais cedo. Uma casta de brancos, que agora também me estou a lembrar que não conhecia, descobri e gostei muito, é o Esganacão. Uma casta que aqui no Douro em Portugal mas penso que no Douro também tem outro nome. Eu conheço a do Douro como tinto, como Esganacão. Mas acho que também tem. Agora não estou certo, Assim, também não vou estar a querer errar aqui. Que é uma casta com uma acidez brutal. Brutal. Aquilo uma pessoa nem tem que usar cá ácidos tartáricos, nem nada para arranjar a acidez, basta vinho um bocadinho de Esganacão que aquilo corrige as acidezes todas. Não é? Corrige as acidezes todas. E dessas castas todas, e acho que não estou errado, encontraste alguma na Guarda? Quando trabalhaste na Guarda? Não. Arinto. E Arinto porque a Arinto é muito utilizada porque é uma casta, lá está, para fazer um reserva e mesmo para entrar num lote de um colheito, acho que é uma casta espetacular. Exatamente. Mas fala-nos a tentativa é puxar um bocadinho a conversa de vinhos da Guarda. Fala-nos um bocadinho do que é fazer vinho na Guarda. Eu tenho a certeza que muitos dos nossos ouvintes não fazem ideia que se faz vinho na Guarda, não é? A Beira Interior é uma região que na minha opinião está em ascensão, porque cada vez temos lá mais produtores e com grande qualidade. Um branco, um cruzado branco são muito bons. Temos também por ser uma região muito grande, porque o Distrito da Guarda faz fronteira com 3 regiões vitivinícolas, que é o Douro, que é o Dão e que é o Douro, que é o Dão E a Bairrada. E a Bairrada. Sim, não é? Acho que sim. Agora ficámos na dúvida. Não, mas um bocado longe, não é? É Alentejo. Não, acho que é. Alentejo também não. Agora fiquei aqui um bocado. Bom, mas para ou certo. seja, se uma pessoa for ali na Guarda um bocadinho mais para o norte, já vamos ter aqui uma influência um bocadinho mais parecida ali com o Douro Superior. Ou seja, vamos ter vinhos com uns terrenos um bocadinho mais áridos, ou seja, com uma concentração muito maior. Se formos ali mais para o lado do Dão, para a Serra da Estrela, temos altitude, mesmo os vinhos tintos são muito apreciados pelo Canadá, por exemplo, porque são vinhos mais leves, que têm uma acidez Mais bem marcado. presente. E também se vende muito bem para lá. E também conseguimos fazer vinhos mais sérios, com grande reserva da Casca Wines, onde trabalhei. Da Beira Interior o vinho tinha tudo, o vinho já tinha 8 anos, continuava com uma fruta, já algumas notas de evolução, mas devido àquela acidez que tem da altitude, são vinhos que têm um grande potencial de envelhecimento. E também esta questão do aquecimento global, não é que cada vez mais temos verões quentes. Eu acho que ali na Beira Interior vamos começar a tentar substituir ali um bocadinho o Alentejo, devido mesmo ao aquecimento global. E de Colares, o que é que te lembras do Colares? Que tipo de vinho se produz em Colares? Colares é vinho para envelhecer. São videiras já muito, muito antigas, em que, por estarem muito à beira-mar, têm uma salinidade bem marcada, só que são vinhos com uma componente mais rudimentar, ou seja, temos ali uns aromas mais de animal, assim um couro, mas são vinhos que é para uma pessoa fazer o contrário do que hoje em dia se faz, que é esquecermos dele. Comprar uma garrafa, encostá-la e daqui a 20 anos abri-la, 30 anos abri-la e vai estar um vinho fora de série. E a nível de vinha, a dificuldade de trabalhar uma vinha em Colares, qual é? Ponto 1, vinhas muito velhas, muito pouca produção. Ponto 2, elas estão protegidas, portanto,
elas crescem diretamente na areia. Pá, já há muito pouca gente, muito pouco produtores, e os produtores seguram os cachos das uvas com canas que lá têm à volta. Portanto, eles protegem a vinha com canas que nascem lá na praia. Os canaviais. Eles protegem isso. Agora, o que é que acontece? As uvas estão completamente desprotegidas dos animais. Javalis, pássaros vão lá comem as uvas todas. Ou seja, uma videira que tinha 4 cachos, de repente já não tem nenhum porque um javali decidiu ir lá provar aquilo e gostou. E são vinhos que a salinidade é que aí é que está que marca a diferença. Muito bem. E falando agora outra vez novamente do percurso na OTAD, que nós de vez em quando temos que ir picar a OTAD, e tendo em conta aquilo pelo currículo pelo qual passaste na OTAD, na tua perspectiva, o que é a OTAD deveria fazer a nível do currículo para melhorar o aspecto da saída para o mercado de trabalho? Ou seja, estágios obrigatórios todos os anos. Portanto, estágio de vindima, estágio de estabilização em diferentes alturas do ano. Uma pessoa devia ir ver como é que funciona uma linha de enchimento, como é que se faz a higienização de toda uma linha de enchimento, como é que se estabiliza o vinho, como é que se lava uma barrica, como é que se lava uma cuba. Muita gente não sabe. Aprende-se um bocadinho na vindima, mas a vindima, como eu já disse, faz parte de um mês e meio de um ano inteiro de trabalho, não é? E eu acho que isso era uma parte muito importante, saber lidar com as CVRs, com o IVDP, com a CVR dos Verdes, porque nós não estamos minimamente preparados para isso, trabalhar contra as correntes, os rótulos, a legalidade dos rótulos, as obrigações que temos no rótulo, que temos de ter a palavra de tem que estar em destaque, não pode estar maior do que o nome da empresa ou tipo de vinho. Acho que isso é tudo importante e nós não estamos de todo preparados para isso. O apresentar um vinho, uma coisa que nós também não se faz no curso. Essa é a área de marketing e exatamente. Comercialização. Não é? Que acho que é muito importante. E a parte durante o ano. Porque eu, quando saí do curso, me perguntasse o que é que eu ia fazer durante o ano, eu não sei. Eu fiz na vindima, agora enchê-lo. E tu, se tivesses, quando tiveres ou não um filho ou uma filha, se um dia te chegar a casa e disser que quer ser enólogo, qual vai ser a tua resposta? Vamos ser 3 povos. Não, acho que é uma área muito, muito bonita, nós basicamente estamos o ano inteiro a trabalhar, a tratar da vinha, para depois chegarmos ali à vindima e termos uma boa matéria-prima, podemos fazer um bom vinho, depois poder passar bons momentos com o vinho. Ou seja, o vinho é muito poético, é muito bonito. Se um filho meu quiser, pronto, quem sou eu para dizer que não? Se os meus pais também não me disseram que não, eu terei de seguir o exemplo deles e deixá-los ser felizes. E deixá-los seguir. E se tivesse então que ir para uma ilha e levar um vinho inesquecível e uma música inesquecível, qual é que seria? O vinho levava um fragmentado, Titão à Flor, branco, que é um vinho muito bom. E a música, que se eu fosse para uma ilha paradisíaca não iria sozinho, era o Is This Love do Bob Marley. Muito bem, Bob Marley aqui no FM. Ora, então, antes de terminar, vou dizer que as 3 regiões eram o Varosa, não é? A Tábora Barosa, não é? E o Dão e o Douro, pronto. A Tábora Barosa. Vamos deixar passar isto. E falso, não é? Muito bem, então ficamos por aqui, já voltamos a seguir para as despedidas e para terminarmos este programa com o Gonçalo Nobre. Obrigado. Vamos então terminar este programa com o Gonçalo Nobre esta semana aqui na Música de Baco, com aquela parte final do nosso programa que é Verdade ao Mito e também Mitos ou Verdades, e depois terminar também com a entrega da garrafa. Mas já lá vamos à garrafa então. Pronto, e aproveitando que o Gonçalo também está um bocadinho ligado à restauração, uma vez que o pai tem um restaurante, a pergunta que segue é: brancos para peixes, tintos para carnes. É mito. É mito. Porque? Hoje em dia temos brancos com uma estrutura muito bem estruturados, com volumes de boca excelentes, acompanham perfeitamente pratos de carne. E também existem tintos leves, elegantes, que acompanham perfeitamente um prato de peixe, uma pizza, saladas. Portanto, isso é mito. Muito bem, mito. Muito bem, então agora vamos para o final. Gonçalo, obrigado por ter estado connosco. Ficas então agora encarregue de experimentar, não sei se conhece ou não, esta garrafa que nos foi deixada pelo Paulo Vieira. É Quinta da Ermida, é um vinho verde, é avesso. Ficamos avesso. então. Acaso não conheço, obrigado.
Fica então para tu conheceres, então já uma vez que não conheces, e agora pedia-te que nos dissesses o que é que Agora vais deixa deixar aqui para o uma- próximo convidado. Vais oferecer então o tinto, não é? Vais deixar o Exatamente. tinto. Vou deixar aqui uma Numa garrafinha vez já do, experimentámos brancos, vamos deixar o tinto. do Colheita Tinto, exatamente, de 22. Que é para assim vinho depois mais... falar um bocadinho sobre ele. Um vinho assim, um vinho tinto elegante, tem muita fruta vermelha, morango, tem uma romã, tem um tanino na boca muito suave, um volume de boca médio. É um vinho muito fácil e consensual, que é o nosso objetivo. Muito bem, então ficamos por aqui com o Gonçalo Nobre. Obrigado, Gonçalo, por ter estado connosco Ora, neste essa. nosso programa e voltamos para a próxima E semana. para a próxima. Obrigado.